1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Vou repetir o versículo 7, a parte B. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Vira um pouquinho as páginas da sua Bíblia e vá para o livro de Colossenses. Você vai encontrar Gálatas, Efésios, Colossenses, capítulo 2, versículos 12 a 14. Colossenses 2, 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Último texto, Gênesis capítulo 11. Êxodo capítulo 11. Êxodo 11, segundo livro da Bíblia. A partir do versículo 4. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, e nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Capítulo 12, prometo que é o último texto. Capítulo 12 de Êxodo. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito.
Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Versículo 29, do capítulo 12. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Feche teus olhos um pouquinho, mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós aqui, Pai, simplesmente pedimos, fala conosco nesta noite. Este culto não é para nós, Pai, esse culto é para o Senhor. E aqui lemos a palavra, Pai, que é mais cortante do que faca de dois gumes. Agora, Pai, separa juntas e medulas. Separa, Pai, aquilo que só o Senhor pode separar para falar conosco. Obrigado, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amor, pega um guardanapo para mim, por favor. Queridos, vou contar uma historinha para vocês. E quando eu ia na catequese, quem foi na catequese? Levanta a mão. Levanta, Jeff. Tu foi na catequese? Certa vez, eu estava na catequese, não me lembro quantos anos eu tinha. E a catequista mandou ler esse texto de Êxodo 11, 12. E eu, desde criança, eu tive muita vontade de saber das coisas de Deus. Eu lia bastante a Bíblia. E esse texto de Êxodo 11, ela leu. E depois que ela leu, ela começou a falar sobre a ressurreição de Jesus. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ela. Professora, no tempo de Êxodo, Jesus já havia nascido? Ela falou, não, Jesus nasce no Novo Testamento, e Êxodo, obrigado, e Êxodo fala do Velho Testamento, e não explicou mais, e eu fiquei encucado com aquilo, e por muitos anos eu não compreendia, por que Páscoa era a ressurreição de Cristo, sendo que a Páscoa foi instituída milhares e milhares de anos antes. E hoje talvez, no noticiário, nas redes sociais, nos grupos, a frase que mais se falou no dia de hoje foi: Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Se você falou, se você mandou, você não está errado. Não tem nada de errado nisso. Mas é importante que eu e você, cristãos, ou talvez você que está aqui, ou você que nos assiste, que arde no seu coração o desejo de conhecer a palavra e anda confuso, perguntando, mas o que é essa Páscoa? Assim como eu estava lá na catequese. Eu venho nesta noite aqui, querido, para falar um pouquinho sobre a Páscoa para o cristão. Não se escandalizem,
Não fiquem preocupados que eu estou desviando ou vou pregar heresia. Mas eu quero dizer uma frase nesse princípio. Páscoa não tem nada a ver com cristão. Páscoa tem a ver com judeu. Pastor, mas o apóstolo Paulo diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. E nós nos tornamos filhos adotivos. E deu-lhes então, diz o apóstolo João, o direito de serem chamados filhos de Deus, todos aqueles que o recebem. Então, pastor, eu não sou filho de Deus, eu não sou um que herda também as promessas para o povo judeu como gentil. Eu não sou a segunda casa de Israel. Sim, você é, nós somos. Mas é importante nós observarmos que a palavra Páscoa, Pessar, fala comigo, Pessar, ela significa passagem, passar por cima, passar sem ferir. Paulo falou muito bem aqui na abertura. E não é só para você, Paulo, que esse tempo está sendo um tempo de Pessar, de passagem. Quando Deus institui a Páscoa, ainda com o povo cativo no Egito. Observe que Deus institui a Páscoa não quando o povo já estava livre. Ele institui a Páscoa quando o povo ainda estava preso. Fala comigo, preso. Querido, não há libertação sem cativeiro. Se Deus promove libertação, se Deus promove circunstâncias para sermos libertos, significa que há um cativeiro. Então eles estavam no cativeiro, eles estavam no Egito, e Deus diz, eu vou lançar a 10ª praga. E vocês vão celebrar isso. Esta é a Páscoa, Pessar do Senhor. Qual foi a 10ª praga? O anjo destruidor passa e fere e mata todos os primogênitos. Mas antes, fala comigo, mas antes, o povo de Deus foi avisado. É por isso que existem as igrejas. É por isso que existe você e eu, para avisar o povo de Deus daquilo que vai acontecer. O povo foi avisado, vocês vão matar um cordeiro sem defeito. Vocês vão comer todo esse cordeiro com ervas amargas. E vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão colocar, fazer um sinal nos umbrais das portas, na casa onde esse cordeiro estiver sendo comido. E quando o anjo passar, ele verá o sangue, e naquela casa ninguém vai ser tocado. A morte não vai entrar na casa cuja marca do sangue do cordeiro está. Aleluia. Querido, profecias e profecias que Deus entregava para o tempo em que nós estamos vivendo. Eu já falei aqui, mas vou repetir. Um dia eu estava ouvindo uma live do Luiz Hermínio, do pastor Luiz Hermínio, e ele contou que ele, quando chegar no céu, ele quer procurar Eliseu, Isaías, ele quer procurar Jeremias. Ele quer dizer, e aí, cara, me conta como é que foram aqueles milagres que você fez e tal. E ele disse que quando ele estava pensando nisso, Deus falou com ele, pois é, você pode procurar eles, eles vão falar com você, só que eles vão dizer para você, e aí me conta como é que foi ser morada do próprio Deus. Esse é o tempo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo, queridos, que o Pessar está disponível. O Pessar, a Páscoa, ela não é mais física. A Páscoa, ela não é mais numa data. Essa data aqui da Páscoa que nós estamos comemorando é a data segundo o calendário judaico que aquilo aconteceu lá no Egito. Diferente do Natal, que ninguém sabe quando é. E o comércio inventou um dia
e até hoje mente para as pessoas que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Páscoa não. A Páscoa se cumpre de acordo com o calendário lunar e o calendário judaico. Esse é o tempo. Então o judeu, ele continua comemorando a Páscoa, o Pessah. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, já foi morto. Você está me entendendo? Diga comigo: Jesus foi morto, porque Ele é o meu Cordeiro Pascal. Jesus é a minha Páscoa. Jesus é o meu Pessah. O Cordeiro revelado por João quando caminhava à beira do rio. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje eu li uma frase que dizia assim: eis o coelhinho da Páscoa que tira o cordeiro do mundo. Não é verdade? Se você ganhou um coelhinho da Páscoa ou um ovo de Páscoa, coma. Acharam que ia mandar jogar fora, né? Coma. Consagre ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse chocolate. Aproveita na oração e pede para não engordar. Querido, o problema não está no ovo, o problema não está no coelhinho, o problema está em não renovar a nossa mente. Não, eu não vou comer, isso aqui é coisa do diabo. Irmão, daí você tinha que morrer de fome. Você tinha que morrer de fome. Você sabe se no mercado que você vai fazer compra, lá no fundo do mercado não tem ritual de magia negra? Você sabe que quando você vai lá no açougue para comprar 1 quilo de carne, você sabe se aquele boi não foi morto, dedicado a alguma coisa? Você sabe quando você vai numa grande loja, você compra um carro, você bebe uma bebida, você sabe o significado daquilo? Você não sabe. Querido, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas todo alimento dado em ação de graças e consagrado ao Senhor é bom. Amém? Não sei se a Chi vai lembrar. Faz mais de 10 anos, eu acho que 12, 13 anos atrás, nós fomos um dia ao Paraguai. E ali, na hora do almoço, fizemos um lanche, não sei nem o que comemos. Um daqueles shopping. E à noite já ela começou a ficar ruim. No outro dia ruim e dor. Tinha um pastor lá de Medianeira que já faleceu, chamava Valdir. E ela veio lá na igreja, eu já estava na igreja ali, ela chegou e tal, falou: pastor, vem aqui orar por mim. O que foi? Não, a gente fez um lanche ontem e não me fez bem aquele lanche e tal. A hora que ele foi orar por ela, ele fez uma pergunta. Ele disse: antes de comer, você orou? Você lembra disso, amor? Ela olhou para mim: não. Amém. Então Deus está te mostrando que você, quando vai comer um pão de queijo, vai comer uma goiaba que você achou lá naquele pé do vizinho, você não precisa fechar os olhos, se ajoelhar. Olha para aquilo e fala: pai, obrigado. 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 Eu me lembro que aquilo foi uma lição para nós. E a partir daquele dia, em nenhuma refeição nós deixamos de orar. Às vezes eu vou fazer chimarrão de manhã, antes de tomar a primeira cuia, eu olho para o chimarrão: pai, obrigado por esse chimarrão. Pastor, então sempre que eu fizer isso, nenhuma comida vai me fazer mal? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que espiritualmente não vai fazer mal. Amém? Eu sei que eu fugi um pouco do tema. Mas Paulo diz assim que nós morremos com Cristo. Ou seja, nós morremos com o Cordeiro da Páscoa, com o Cordeiro Pascal. Nós morremos como? Nós morremos pelo batismo. Mas da mesma forma como nós morremos, Ele nos vivificou. Sabe o que é vivificar? Vivificar é devolver a vida, Anderson.
Vivificar é devolver a vida para aquele que estava morto, para aquele que não tinha mais chance, para aquele cujo rumo era a morte eterna. A humanidade, o homem, o ser humano caminhava para a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos devolveu aquilo que foi perdido lá no Éden. Como que eu morro com Cristo e eu ressuscito com Cristo? Eu morro no batismo e eu ressuscito a partir da fé em Jesus, diante do arrependimento. Querido, então, eu preciso lembrar algumas profecias que naquele tempo foram entregues. A ordem de Deus a Moisés foi que Moisés comunicasse às pessoas que o cordeiro deveria ser sem defeito. Fala comigo, cordeiro sem defeito. O apóstolo Pedro, ele diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mancha, nós fomos curados. Aleluia! Querido, eu não preciso mais sacrificar animal, eu não preciso mais matar cordeiro, mas eu preciso entender que Deus, Ele cria a profecia e Ele cumpre a profecia. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Todas as suas promessas serão cumpridas. A Bíblia diz que onde havia o sinal do sangue, não houve morte. Jesus, eu vou falar daqui a pouco, Jesus naquela noite, quando se reuniu com os discípulos, com os apóstolos, ele pega o cálice e ele diz: este é o meu sangue, derramado em favor de muitos. Mais tarde Paulo escreve aos Filipenses e diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, observe que o texto de Êxodo diz que cada um deveria separar um cordeiro. Cada um deveria separar um cordeiro. Queridos, isso nos remete àquilo que Paulo escreve aos Romanos: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Talvez naquele tempo o pai foi e separou o cordeiro e levou para dentro de casa. Talvez houve um tempo na sua vida em que você deu um grito lá para um amigo, deu um grito para o pai, para a mãe, e pediu algo. Ou talvez, se você está aqui ouvindo essa palavra, alguém pegou no seu braço e te trouxe: vamos comigo, assiste isso. Mas vai chegar um dia que vai ser só eu. Só eu. Tem uma música sertaneja, não vou cantar inteira, só um pouquinho. Não me lembro quem canta. Vocês vão me ajudar. A música diz assim: senta aqui nesse canto, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você, de olhar nos meus olhos e me encarar? Vamos parar, né, Mário? Vamos parar. Essa música é linda e quem sabe a gente pode cantar aqui um dia, né? Ela diz que um dia nós estaremos frente a frente. Frente a frente. Mas a Bíblia também diz que os mortos em Cristo, ou aqueles que forem arrebatados, eles não serão julgados
para receberem a condenação. Eles serão julgados para receberem galardões. Significa, querido, que se eu estiver diante do Senhor, eu vou estar salvo. Meu julgamento, ele se dá por aquilo que eu fiz aqui. Pela fé que eu declarei, pelas atitudes que eu tive. A Bíblia diz que eles deveriam comer todo o cordeiro. Fala comigo, todo o cordeiro. E eu não vou falar muito sobre isso, que tem um irmão que vai falar semana que vem sobre isso. Todo o cordeiro. Certa vez Jesus, ele chega diante de um jovem que o interroga e pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então diz: honra teu pai e tua mãe, não levante falso testemunho, não adultere. E Jesus, ele começa a citar algumas coisas da lei, principalmente dos 10 mandamentos. E o jovem diz assim: Senhor, eu já tenho feito tudo isso. E Jesus olha para ele e fala: ainda uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem e dá o dinheiro aos pobres. A Bíblia diz que o jovem saiu triste, porque era muito rico. Irmãos, o problema não está no dinheiro daquele jovem. Não é pecado ser rico. A riqueza não vai te levar para o inferno. Mas o amor à riqueza não vai permitir que você tome a decisão de comer o cordeiro todo. Vocês lembram um tempo atrás que nós falamos aqui sobre os muros? Lembra quando falamos de Jericó? Quem não lembra pode procurar lá na página, tem todas as ministrações desde a nossa inauguração aqui. Todos estão lá. Querido, o amor ao dinheiro faz com que a gente não olhe para a família. O amor ao dinheiro faz com que a gente não tenha tempo para os nossos filhos. O amor ao dinheiro faz com que nós não consigamos investir nos nossos filhos, na nossa esposa, no nosso casamento. O amor ao dinheiro te impede até de viajar. O amor ao dinheiro te impede de comer coisas boas e coisas novas. O amor ao dinheiro te impede de contribuir com a obra do Senhor. O problema não é o dinheiro. O problema, querido, que às vezes tem uma parte de nós que nós ainda não tomamos posse, que nós ainda não entregamos. E não é só dinheiro, não. Não é só dinheiro. Pode ser a posição social, pode ser o poder, pode ser o status, pode ser o orgulho. Jesus falou isso para aquele jovem, porque ele conhecia o coração do jovem. Querido, agora há pouco eu estava ali na minha sala orando, e eu gosto muito de ler os textos que eu vou ler no culto, eu leio várias vezes naquele dia. Eu fui ler o versículo 30 de Êxodo 12, que diz que no meio da noite, Faraó e os egípcios choraram a morte dos primogênitos. Observe, fala comigo, no meio da noite. Quando eu li, me saltou aos olhos Mateus 25, a parábola das 10 virgens. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Aleluia. É um tempo, querido, que aquelas virgens nécias não imaginavam que o noivo viria. E no final dessa parábola Jesus diz: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Querido,
quando Deus recebe a promessa do anjo destruidor, Ele diz: avisem o povo. E os líderes do povo começaram a avisar o povo, e o povo começou a ser comunicado: olha, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão colocar o sangue, vocês vão ficar reunidos, porque o anjo vai passar, mas a casa que tiver o sangue não vai ser tocada, o anjo vai passar por cima, o anjo não vai tocar. Aquele povo foi avisado por quem? Aquele povo foi avisado por pessoas levantadas por Deus, a começar por Moisés. E isso, queridos, continua acontecendo. Hoje de manhã eu recebi um senhor lá em casa, talvez até ele esteja assistindo, e Deus permitiu que eu pudesse começar a falar de Jesus para ele. E ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Ele falou: pastor, eu não acredito mais em ninguém. E me contou umas experiências que ele teve em algumas igrejas. Pastor, minhas filhas estão, minha esposa está, mas eu não acredito mais em ninguém. Eu falei: irmão, você pode até não acreditar nas pessoas, mas você não pode se afastar de Jesus. E quando você voltar para os pés de Jesus, você vai perceber que você não consegue ficar sozinho, você não consegue ficar sem congregar, você não consegue se afastar daqueles que têm o mesmo pensamento, o mesmo espírito. E ele encheu o olho de lágrimas e me agradeceu. Nós oramos. Queridos, às vezes nós, como mensageiros do Senhor, somos responsáveis por evitar que essas pessoas encontrem o verdadeiro Deus. Quando Jesus curou aquele paralítico, que os amigos desceram pelo telhado, veja bem, a Bíblia diz que havia tanta gente naquela casa, que eles não conseguiram entrar pela porta. Eles tiveram que ir aonde? Eles tiveram que subir no telhado, tirar a telha e descer o paralítico ali no meio. Ou seja, tinha muita gente lá bloqueando a porta do lugar onde Jesus estava falando. E quando Jesus olha para o paralítico e fala assim: teus pecados estão perdoados, começa o buchicho. Quem é esse cara? Quem que ele pensa que é para falar que está perdoando pecado? Ou seja, querido, todo aquele povo que estava dentro daquela casa, bloqueando a porta, que impediu alguém de entrar, eram pessoas que não estavam acreditando no que Jesus estava falando. Às vezes, amados, vou falar, eu como pastor, eu sou responsável por bloquear a porta da igreja. Sou responsável por bloquear a porta da igreja quando eu começo a pregar aqui algo diferente da palavra, quando eu começo a defender a religião, quando eu começo a inventar história, quando eu começo a desvirtuar o evangelho, quando eu não falo a verdade sobre aquilo que Deus mandou falar, eu começo a bloquear a porta. As pessoas vão olhar e vão dizer: não, eu não quero mais saber de igreja. Muitos de nós bloqueiam a porta, quando no domingo é crente, e na segunda, ou quando entra em casa, se transforma num animal. Quantas pessoas nós já atendemos que entram aqui, o casal de mão dada, mas de tempo em tempo a esposa diz: eu sou agredida, eu sou traída. E não é só a esposa, não, é o esposo também. Irmãos, a libertação e a passagem para uma nova vida se cumpriu. Quando o faraó viu que realmente a praga tinha se cumprido, a 10ª praga, ele falou: vão embora daqui. Inclusive eles saíram levando muita prata e muito ouro do Egito. Queridos, se Deus prometeu, Ele vai cumprir.
a passagem, o Pessah, se ainda não aconteceu na sua vida, ela está disponível. Ela pode acontecer. Ela pode. Pode. Sabe por quê, queridos? Porque Ele nos vivifica. Se você está aqui nesta noite e ainda não teve a sua experiência individual com Jesus, ou talvez você teve essa experiência, mas você está longe. Você está longe, você não consegue experimentar essa nova vida, você não consegue comparar a velha vida com a nova vida, e você acha que você não está naquela lista, que muitos por aí pregam que já existe. Eu quero dizer para você que o desejo do Senhor é que todos cheguem à salvação. Pastor, mas eu tô no inferno, pastor. Pastor, eu tô no pecado, pastor. Pastor, eu sou viciado. Pastor, eu tenho traído. Pastor, eu estou praticando coisas horríveis. Eu quero dizer para você que o Pessah aconteceu no tempo de escravidão. O Pessah aconteceu no Egito. Então, se você se sente no Egito, você é aquele candidato principal a experimentar do Pessah, da passagem da Páscoa. Jesus, na casa de Zaqueu, ele diz: eu vim para buscar e salvar o perdido. Você não está fora da lista. Você pode tomar conta, você pode tomar posse, você pode viver esta liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E por último, o versículo 14 do capítulo 12 diz que aquilo deveria ser celebrado como lembrança. Meu Deus. Jesus, quando estava lá na quinta-feira, ele pega o cálice, ele pega o pão. Primeiro ele diz: este é o meu corpo, partido, entregue. Ele pega o cálice, não era assim, de plástico descartável, mas ele pega o cálice e ele diz: este é o meu sangue. E ele diz então uma frase: fazei isto em memória de mim. Mais uma profecia, Pessah, que se cumpre. Querido, hoje não é tempo de celebrar a Páscoa. Hoje é tempo de fazer isso em memória do Senhor. A ceia é a lembrança do meu Pessah. O meu Pessah é espiritual. O meu Pessah, a minha Páscoa, ela não é mais física. A minha Páscoa é sair da escravidão, sair da morte, sair do inferno e passar para a nova vida. E quando eu tomo posse disso, Jesus fala assim: façam isso, comam do pão e bebam do cálice, em memória de mim, até que Ele venha. Naquela mesma noite, Jesus diz assim: ansiei muito por comer essa Páscoa com vocês. E a partir de hoje, não beberei mais do fruto da videira, até que haveremos de beber juntos no céu. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem dizer que eu estou viajando, mas eu acho que no céu vai ter ceia. Que Jesus diz: até que beberemos juntos nos céus.
vez lá no céu, queridos, a gente vai olhar para Jesus, e Jesus vai falar: Felipe, olha aqui, Felipe, eu morri por você que eu morri. Quando a gente olha para a parábola de Lázaro, nós entendemos, queridos, que não só identificaremos aqueles que estão no céu, mas identificaremos aqueles que estão no inferno. Esse é um tempo em que nós podemos estar desperdiçando aquilo que é mais precioso em toda a nossa vida. Mas por outro lado, também é um tempo em que nós podemos tomar posse de graça. Fala comigo, de graça. De novo, de graça. De graça. De graça. Da vida eterna. A salvação não vem de vós, diz Paulo. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Oh Pai! Aleluia! Você pode ficar em pé? Vamos tomar ceia? Tinha tanta coisa para falar. Oh Pai! Obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Feche teus olhos um pouquinho. Quero chamar aqui 4 líderes de célula, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós agora consagramos a Ti, Pai, o pão. Consagramos a Ti, Senhor, o suco da uva. Consagramos a Ti, Senhor, como lembrança do corpo e do sangue de Cristo. Nós cremos que essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Obrigado, Pai, por nos permitir participar do corpo de Cristo. Nós consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Espere todos receber um pão e o cálice, e depois nós vamos participar juntos, em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra.
pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Sabe aquele dia em que a gente faz uma caca? Sabe aquele dia que você e eu, nós pisamos na bola e logo o Espírito vem e fala: você não deveria ter feito isso, você não deveria ter falado isso. Quando nós nos arrependemos, diz o apóstolo João que nós temos um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo. Mas querido, quando nós insistimos em fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, nós não fizemos isto. Nós não partimos a nossa carne. Jesus, ele diz: este é o meu corpo, esta é a minha carne partida. Jesus estava falando da sua própria vontade. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Coma do pão, participe da ceia do Senhor, beba do cálice. E eu profetizo que hoje sim, marca-se um novo tempo. Marca-se o tempo de passagem na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida material, na sua vida financeira, mas principalmente na sua vida espiritual. Tome posse do que o Senhor está oferecendo. Beba do cálice, participe, porque esse cálice é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos lava, nos purifica de todo o pecado. Vamos glorificar o nome do Senhor. Glorifique, deixa aí na cadeira o seu copinho. Glorifique o nome dele, aleluia. Nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Teu nome grande, Oh Deus, E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. aleluia, és o Deus eterno glória a Deus. sobre toda a terra e céu. Antes da gente orar, só preste atenção nisso. Quando um comprador de escravos hebreu, ele comprava um escravo, ele tinha a oportunidade de ir pagando esse escravo aos poucos. Ele chegava lá naquele que tinha um escravo para vender. Se o escravo custasse 100, ele pagava 20, ele pagava mais 30, ele pagava mais 30 e faltava 20. Quando ele completava o pagamento do escravo, ele chegava para o dono do escravo e falava: tetelestai. Fala comigo, tetelestai. Tetelestai. Jesus, na cruz, disse: tenho sede. A Bíblia diz que eles embeberam uma esponja em vinagre e levaram até sua boca. E ele, provando o vinagre, disse: tetelestai. Ele pagou todo o preço por todo o escravo. Quando ele fala tudo está consumado, ele diz tudo está pago, tetelestai. Eu quero que você saia daqui nesta noite cauterizado, que a sua mente seja cauterizada, e que você, se alguém perguntar lá fora, mas fizeram uma lavagem cerebral em você, tu vai dizer: alguém fez, mas esse alguém é o Espírito Santo de Deus.
Não permita que ninguém acuse você de não ter condições de ser salvo. Cada um de nós pode tomar posse daquilo que Jesus disse, tetelestai. Amém?